Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Olha que coisa forte. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos receberem, saindo vós dali, sacudi, em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Bom, Jesus está no seu ministério terreno. É um ministério tão poderoso, o mais significativo de toda a história. Mas é um ministério de curta duração. É um ministério que tem data de validade. Jesus sabe que ele está na terra por 3 anos e meio. Tudo que ele faz é investir nos discípulos, treinar os discípulos, e ele tem pressa para que o evangelho chegue a muitas pessoas. E uma das partes do treinamento é que ele convocou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade. Quando Deus quer nos usar, a primeira coisa que ele faz é nos empoderar. Todas as pessoas que Deus deseja usar, ele quer que saiba que tem autoridade. Então, quando Jesus está saindo da terra, seu ministério finda, ele diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus já tinha toda a autoridade no céu. E se ele não fosse Deus, ele poderia exercer todo o poder dele na terra, porque ele não tinha limite. Mas o limite de Deus é ele mesmo. Ele coloca sobre si um limite em que Deus não pode mentir. Deus não faz coisas que não faz parte da sua natureza santa. Então Jesus veio e tomou a autoridade que ele tinha dado ao homem, e o homem entregou para o diabo. Adão entregou pelo diabo, porque desobedeceu a Deus e obedeceu uma ordem do inimigo. Agora Jesus vem, morre na cruz, toma a autoridade do homem, e ele está saindo, e ele então entrega essa autoridade de novo nas mãos da igreja. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. Portanto, Jesus faz uma conexão. Ele faz uma ligação entre uma realidade e a outra. Ele está transferindo esse poder e transferindo essa autoridade. Portanto, ide, pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus vai dando ordem para expulsar demônios, para curar os enfermos. Jesus, ele nos dá toda a autoridade. É a mesma coisa que ele faz nesse momento. Ele lhes deu autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, o poder é sobre os demônios. Jesus deu poder para eles expulsarem os demônios e para curarem todas as enfermidades. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa num quadro difícil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vencer no mundo espiritual, repreendendo todo o poder maligno, amarrando toda a força do diabo, e aí então a gente vai para aquele outro ambiente que é para curar as enfermidades. Jesus enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus não enviou para os demônios, nem enviou para as enfermidades. Enviou para pregar o evangelho e para curar os enfermos. Sabe, irmãos, há alguns dias atrás, eu estava no meu tempo de oração, e eu ouvi no meu espírito como se fosse a voz de Deus, e me veio uma impressão e uma sensação de que nós deveríamos, como igreja, nos levantar em um projeto de jejum, e que nós deveríamos fazer um jejum de 100 dias contra o câncer. Aquele negócio ficou no meu coração, mas eu pensei, acho que foi só uma impressão minha. Eu continuei orando e depois veio de novo aquela impressão de uma igreja com uma força-tarefa enviada para fazer a diferença
e para estar orando e jejuando 100 dias contra o câncer. E quando eu estava em casa hoje, e recebi as notícias do que tinha acontecido, eu já vinha algumas vezes com essa impressão no meu coração, mas sempre achando que era só uma ideia minha, porque pastor fica cheio de ideia, né? Mas quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor tem falado isso, e não só sobre o câncer. Hoje também a Elaine estava falando comigo, que eles vão fazer a caminhada rosa, né? A Vivi tem estado também à frente desse trabalho juntamente com a Elaine, e essa caminhada rosa é um trabalho contra o câncer, e nós temos muitas mulheres. A última vez passou de 1000 mulheres nesse evento, que não é um evento da igreja. Foram 1.500 mulheres, né, que superou esse número, né? Este evento é um evento, irmãos, ligado a pessoas que tiveram parentes que tiveram câncer, gente que sofreu na alma e no corpo a dor do que é viver isso, gente que viu os sonhos com reticências, gente que viu ponto final na sua própria história, na história de outros, né? Pessoas que sofreram e sabem o que significa. Eu gostei muito de uma palavra do pastor Jeremias, quando ele estava aqui pregando sobre os 10 leprosos, e ele diz que, quando os 10 leprosos foram curados, Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Nenhum voltou, e o que voltou era samaritano. O pastor Jeremias disse assim, a doença nos iguala. Enquanto eram leprosos, eram só 10 leprosos. Mas quando voltou e já não era leproso, ele era samaritano. Quando você está com os leprosos, eles não se separam, porque um é judeu, o outro é samaritano, não faz diferença. A dor nos iguala. Muitas vezes nós, quando entramos no hospital e começamos a conviver com a dor do outro, mas nós estamos lá também debaixo de uma dor, nós começamos a sentir o que é a vida dentro daquele mundo. Rodeados por pessoas simpáticas ou não, de vez em quando espetado por uma agulha, a gente começa a ver que a vida tem intempéries muito estranhos. E nestes lugares a gente começa a sentir como somos irmanados na dor. É por isso que a gente faz uma caminhada rosa, que não é um evento da igreja, mas a igreja tem participado, e tem tantas pessoas participando. Por quê? Porque foram irmanados na dor, ou porque estão precisando de ajuda. E quando eu estava pensando nessas coisas, eu comecei a pensar que não é só contra o câncer, mas me veio aquela convicção de que precisamos ter um tempo de jejum e oração para que Deus possa fazer milagres e curar pessoas de doenças graves que estão se tornando quase que corriqueiras nos nossos dias, endêmicas. Então nós temos ouvido falar de doenças terríveis, como doenças TDAH, transtornos nas pessoas, doenças dos filhos, diagnósticos. Nós temos ouvido de doenças que são incuráveis aos nossos olhos, mas que são completamente curáveis aos olhos de Deus. Temos ouvido falar de tantas crianças hoje, esse tem autismo, esse tem isso, esse tem aquilo. Irmãos, é uma doença como outra qualquer que pode ser completamente curada pelo poder do nome de Jesus. Nós temos ouvido falar de uma crise terrível, uma doença que a gente não ouvia falar há alguns anos atrás, esclerose múltipla. Pessoas com doença autoimune, quantas pessoas afligidas por isso? E eu comecei a pensar, Deus, quantas pessoas com doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, e outras tantas com nomes rebuscados, mas que todas elas levam a pessoa a uma vida terrível. E comecei a sentir no meu coração que nós deveríamos orar. Então eu sonhei com pelo menos três lugares que nós vamos estar orando, 3 alvos da nossa oração, para alcançarmos do Senhor milagres sobrenaturais. Primeiro, doenças incuráveis, diagnósticos terríveis, doenças que acompanham pessoas por anos e anos. Orar para que Deus faça o extraordinário.
Segundo, orar, irmãos, contra o pecado, imoralidade, prisões de pecado, prisões que levam as pessoas a doenças emocionais também, pornografia, coisas que aprisionam gente séria, gente que até ama a Deus, mas que estão prisioneiros. E o terceiro motivo de oração, pelas famílias, pelos casamentos, pela aliança dos pais com os filhos, pela conciliação das famílias, por famílias que glorifiquem a Deus. Por isso, quando eu vim para ministrar, eu me lembrei desse texto, porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de pensar é que Jesus falou: entrem nas casas, entrem numa casa, vocês vão pela cidade, não se preocupem com nada. Na casa que vocês encontrarem um homem de paz, na casa que vocês encontrarem acolhido, entrem, não fiquem de casa em casa. E diz a Bíblia, e curem a cidade. Curem a cidade. Se nós tivermos a ousadia de entrar nas casas, e nós podemos não entrar fisicamente, talvez alguém não queira a nossa presença, talvez alguém não aceite a nossa palavra, talvez alguém rejeite a nossa oração, talvez alguém não queira o favor de ter você na casa dele, mas ele não pode nada contra a intercessão, o jejum, a oração de pessoas, porque eles não podem impedir, podem rejeitar o seu amor, podem rejeitar a sua palavra, podem rejeitar a sua presença, mas não podem impedir das nossas orações caírem como chuva sobre a vida deles, serem regados pela presença de Deus, serem curados. Olha, uma família que recebeu o Evangelho, que recebeu, é claro, eles já conhecem, já recebem, né? Mas que receberam um tempo de oração na casa deles, e eles foram tão impactados pelo milagre. Mas imagine, irmãos, quanto mais gente precisando, quanto mais gente. E uma coisa que Deus quer fazer, é mover toda a igreja. Porque, talvez se a Vivi falasse, eu vou procurar alguém mais espiritual, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar o missionário, eu vou procurar alguém que tem um título. Ela não teria experimentado o milagre que a Bíblia diz, que esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais não seguem quem tem título, os sinais não seguem quem foi indicado por um grupo, os sinais seguem os que crerem. E se você crê, Deus pode fazer, quer fazer e vai fazer através de você. Eu estou ouvindo um livro de um homem que fez jejuns de 40 dias por 30 vezes durante a sua vida. Esse homem tem tido experiências extraordinárias. E eu ouvi ele contando testemunhos que eu falei, meu Deus, parece até que a gente tem que estar lá para ver coisas que ele falou. E dentre tantos testemunhos que ele contou o testemunho de um menino, como começa o livro, o testemunho de um menino que ele foi trabalhar em um hospital psiquiátrico, e lá tinham casos mais difíceis, bebês abandonados com paralisia cerebral, muitos meninos estavam lá vivendo uma crise enorme, e lá tinha esse menino, se não me engano chamou ele de Jimmy, e aquele menino, ele tinha muitas dificuldades, porque o rosto dele era todo ferido. Ele estava constantemente se machucando, ferindo o próprio rosto, cortando a pele do rosto, e aquele moço não sabia o que fazer. Então, depois eles tentaram dar choque elétrico, porque ele tinha ataques de fúria, e ele ficou mais furioso, e ele machucava o rosto todo, e aí então eles não tiveram mais opção, e amarraram os braços deles com tala de madeira, e o menino ficou imobilizado. Acontece que, como era um hospital psiquiátrico, as outras crianças passaram a ir por detrás dele e empurrar. Ele não tinha nenhuma forma de se defender. E eles achavam engraçado que ele caía e sempre batia com o rosto. Agora sua boca estava sempre cortada, seu nariz estava sempre sangrando. O menino tinha uma depressão terrível, uma tristeza terrível. E ele diz que ele estava orando e falando, Deus, qual é a solução para esse menino? O que eu faço por ele? E Deus diz para ele, essa casta só sai com jejum e oração. E ele fez então o seu primeiro jejum mais extenso, um jejum de 14 dias. E ele diz que depois de 14 dias de jejum, ele chamou Jimmy, ele basicamente não entendia o que ele falava, diz para ele, olha, Deus te ama,
Deus se importa com você, Deus se interessa pela sua vida, e começou a falar para ele: o Senhor Jesus veio para te libertar, para transformar a sua vida, e disse: agora eu vou orar por você, para que você receba tudo que o céu tem a seu respeito. Ele disse que então começou a orar, e repreendeu aquele demônio. O Jimmy foi como que jogado a uma distância grande, cai no chão. Depois, é como se o próprio corpo dele se levantasse do chão e caísse outra vez. E aí ele repreende aqueles demônios, um cheiro horrível naquele lugar. Os demônios saem, então ele vai até o menino e desamarra as talas das mãos dele, e pela primeira vez ele consegue tocar no rosto dele. E é a primeira vez que ele consegue acariciar o rosto. Então, ele abraça com aquele irmão e ele começa a chorar abraçado com ele. E é a primeira vez, e a partir dali ele fica completamente liberto. Deixa eu te contar uma coisa. Existem coisas grandes que Deus quer fazer. E Deus não tem um plano B. Você é o plano A de Deus. Deus não tem um plano B. Você é o plano A de Deus. E o que Deus espera de nós é a ousadia de acreditar que Ele pode usar alguém como você. O diabo não nos impede de ser usado por Deus porque neutraliza a nossa fé. Não, nós cremos em Deus. O diabo não paralisa a igreja porque neutraliza a fé da igreja. Nós cremos em Deus. O diabo neutraliza a nossa fé quando ele nos enche de, primeira coisa, culpa. Muita gente se arrasta debaixo de uma culpa tão grande, dizendo: eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente, eu não sou crente o suficiente, eu preciso melhorar muito. E debaixo dessa culpa e dessa reprovação, as pessoas dizem: Deus tem que usar outra pessoa, eu não estou preparado. Enquanto isso, o diabo está neutralizando gente que pode simplesmente usar a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus da sua boca permanece sendo palavra de Deus. E se você ousadamente abrir a boca, Deus pode dizer o sim sobre você. Porque deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Muitas vezes, ou na maioria delas, a mensagem é maior que o mensageiro. A verdade permanece sendo verdade, ainda que eu não consiga vivê-la. A verdade permanece sendo verdade, ainda que eu não tenha conseguido viver a nível dela, a nível da verdade que eu creio. Então não são pessoas que não creem em Deus, são pessoas que passaram a não acreditar mais em si mesmos. Quando Pedro disse: eu vou voltar a pescar, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para Pedro, Jesus já tinha soprado sobre eles. Pedro não tinha nenhuma dúvida de quem era Jesus. Todas as suas dúvidas estavam repousando sobre ele, porque ele negou Jesus. E a dúvida é como Deus pode usar um homem como eu, como Deus pode usar um cara tão reprovado como eu. Até que Jesus aparece na praia, para dizer para ele outra vez: segue-me. Até que Jesus aparece na praia, para dizer para ele 3 vezes outra vez: eu estou te comissionando, eu estou te convocando outra vez. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai cuidar das pessoas. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pastorear, você vai cuidar, você vai amar outras pessoas. A primeira coisa que o diabo usa é culpa. Livre-se da culpa. Pare de olhar para você e colocar esses limites. Pare de olhar para você e dizer: Deus não poderia usar alguém como eu. Comece a dizer: se Deus pode usar uma mula, muito mais alguém que está abraçado com a justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós fôssemos feitos. É essa a verdade a seu respeito. A segunda coisa, irmãos, é que nós, na maioria das vezes, crendo em Deus e até acreditando que Deus pode nos usar, nós somos cheios de justiça humana demais. E nós estamos preocupados demais com a nossa imagem. E se não der certo? E se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se eu orar e não der certo? E se nada acontecer? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum de nós tem vocação para ser Deus.
E Deus, só Ele sabe, porque Ele cura alguns instantaneamente, outros progressivo e outros nem cura. Só Deus sabe. Nós nunca vamos saber. A ênfase da Bíblia não está no que Deus não fez, está no que Deus fez. A Bíblia diz que Jesus passou no alpendre, onde estava uma multidão de cegos, coxos, doentes, que estavam lá esperando o anjo mover a água. Quando movia a água, o primeiro que entrasse era curado. Quantas pessoas tinham lá? Uma multidão. Uma multidão. Jesus se aproxima de um homem e diz para ele: você quer ser curado? E o homem está tão despreparado: para mim não tem jeito, ninguém me joga na água, o anjo move a água e ninguém me joga lá. E Jesus falou: levanta, toma o seu leito e anda. A Bíblia não diz porque Jesus não curou os outros doentes. Tem alguns textos que Jesus cura todas as pessoas, mas nesse texto, Jesus curou esse homem. A Bíblia não diz porquê. E você não tem que responder se Deus vai fazer ou não vai fazer. Você só tem que crer que você está em obediência e ordenando que as doenças saiam, que o mal desapareça, que o poder se manifeste, que os demônios sejam repreendidos, que Deus libere a graça dele. É só declarar o que Deus diz para você declarar. Deixa ele ser Deus e você continua sendo servo. Porque se você realmente quer que Deus receba toda a glória, você precisa estar disposto a morrer para você mesmo. De vez em quando alguém diz assim: nossa, você pregou tão bem. Toda a glória ao Senhor. Aí o outro diz: rapaz, que pregação ruim. Ruim uma ova, rapaz. Se eu transfiro toda a glória ao Senhor, se isso é verdade no meu coração, também preciso transferir toda a crítica para o Senhor. Para que toda a glória seja de Deus. Deus não pode ser nosso servo. Nós somos servos de Deus. Quando a pintura estiver bonita, você diz: glória ao pintor. Eu sou só o pincel. Nenhum pincel recebe louvor. Nenhum pincel recebe a honra. Que pincel maravilhoso, pintou esse quadro. Não. O que recebe a honra é o pintor. Você é o pincel nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. E quando você estabelecer um ambiente de ousadia e disser: eu vou me deixar usar, pode não acontecer com um, pode não acontecer com dois, mas inevitavelmente vai acontecer com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sétimo, com o nono. Mas de vez em quando, ou em todas as vezes que você estiver na presença de Deus e no plano perfeito de Deus, vai acontecer. E quando não acontecer, você fez a sua parte. Quem cura sempre é o Senhor. Quando Ele cura, seja a glória dEle. E se Ele não curar, só Ele sabe por quê. Talvez até a própria pessoa não foi curada porque não soube ser curada, não teve fé para isso. Mas olha essa menina aí, a Letícia. Ela teve a ousadia de dizer: levanta para eu te mostrar o que Deus fez, o que Deus falou comigo. Eu vi o vídeo dela, né? Ela estava dando um pulo. Por que ela pulou? Porque estava para além de se levantar, para além de andar. Isso traz glória a Deus. Isso traz louvor ao Senhor. E deixa eu contar uma coisa, irmãos. Eu e você vamos ser usados por Deus para isso. Você crê nisso? Você crê? Então, no nosso projeto de oração, você fala: nossa, 100 dias de oração. O pastor inventou de novo. Coisa mais fácil. Nós somos hoje quase 60 células. 59 células. Se cada célula jejuar 2 dias, nós já passamos de 100. Passamos de 100. E o nosso projeto é, a partir de segunda-feira, que é o dia 11, nós começamos a jejuar. E vamos jejuar, e vamos orar, e vamos ordenar que toda doença incurável, que todo câncer, que todo TDAH, doenças emocionais, esclerose múltipla, enfermidades sejam vencidas, derrotadas pelo poder do sangue e do nome de Jesus.
Vamos orar e dizer que caia por terra o pecado, a imoralidade, o orgulho, a inveja, a maldição, caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, declarando que as famílias sejam restauradas, fortalecidas, abençoadas, que o poder de Deus seja liberado, que os pais sejam aproximados dos filhos, que os casamentos sejam restaurados, que haja o poder de Deus se manifestando. E nós, cada culto que tivermos, pelo menos na terça-feira, nós vamos estar aqui fazendo uma oração final nessa direção, declarando o poder, declarando o milagre, declarando o que vai acontecer. Também quero desafiar a projetos de oração. A pastora Adriana está aí com o povo da intercessão, né? Desafiar uma oração especial para isso. Quero desafiar os irmãos também para ir ao monte. Uma cultura que a gente precisa ter. Sexta-feira, todo mundo no monte, vamos lá, 10 à meia-noite. E também toda a igreja estabelecer um dia de jejum por semana, como igreja. Eu acho que quarta-feira, vamos jejuar. Pastor, eu não consigo jejuar o dia inteiro, eu trabalho. Jejum do café da manhã. Ah, pastor, estou jejuando café, estou tomando só vitamina de abacate de manhã. Pastor, estou comendo uma fruta, só uma fruta, uma jaca. Deixa eu dizer, faça um jejum, o que te custe. Ah, pastor, eu vou jejuar o jejum de Daniel, eu vou jejuar o café da manhã, eu vou tirar uma refeição, seja qual for o seu projeto com Deus, participe. Então, na quarta-feira, nós como igreja vamos jejuar. Todas as quartas-feiras, a partir da semana que vem, né? Todas as quartas-feiras nós vamos estar jejuando, começando dentro dos 100 dias. Então, nós começamos na segunda-feira e a partir de então, vamos jejuar. Faça um jejum, peça a Deus que alcance as pessoas, que sejam alcançadas pelo amor de Deus, que sejam tocados, que sejam trabalhadas, que haja milagres acontecendo, e nós vamos orar para que os milagres acontecerem. Você crê nisso? Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias entre nós. Eu creio que Deus já tem feito, mas Ele tem nos chamado para um lugar do extraordinário, e que muita coisa vai acontecer.